Olá feras, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo e você está na toca do Ratel e seja muito bem-vindo sempre. Nesse vídeo nós vamos bater aqui um papo. Umas duas pessoas vieram para mim por direct pedindo para eu gravar algo relacionado à questão da Blizzard. Os problemas que a Blizzard vem passando agora em relação às denúncias de assédio. Porque eu jogo realmente já jogos da Blizzard há muito tempo, desde Rock'n'Roll Racing no Mega Drive. Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem. Tu quer o véi porque sabe que é que tem. Comecei a jogar o Warcraft 2, realmente há muito tempo já, 96 eu acho. Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem. Tu quer o véi porque sabe que é que tem. E jogo World of Warcraft desde finalzinho do clássico para entrar no Burning Crusade. Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem. Tu quer o véi porque sabe que é que tem. Aí o pessoal pediu para eu falar alguma coisa. E aí eu vou entrar aqui nesse assunto polêmico. Eu não gosto porque a gente sempre vai tratar desses assuntos polêmicos e vai entrar um pouco em questão política. E isso não é o intuito primeiro do canal. Mas como pediram para eu dar minha opinião e falar algo a respeito, vamos lá. Nós temos alguns pontos para tratar a esse respeito. O primeiro ponto de todos qual é? Qualquer denúncia de assédio moral ou de assédio sexual tem que ser investigado. A empresa realmente tem que ir atrás para ver o que foi que aconteceu, se existe realmente, se faz sentido, se há alguma materialidade do que está sendo denunciado, quem é o culpado, quem são os responsáveis. Então, houve denúncia, tem que haver apuração. Isso aí é um ponto que não se pode mover. O problema vem com uma frase que eu vou usar aqui, que é uma frase antiga que diz o seguinte: quem deita vivo no caixão escolhe o tamanho da tampa. Então pode escolher uma tampa que feche o caixão de vez e enterre quem está ali dentro, ou pode escolher uma tampa que seja sólida o suficiente para dar um espetáculo, para chamar a atenção. E então a Blizzard de hoje é justamente a pessoa que está viva no caixão e que está escolhendo o tamanho da tampa. Nós sabemos que hoje universidades e escola não formam mais profissionais. Pelo menos o intuito dessas instituições de ensino não é mais formar profissionais. O intuito das mais diversas instituições de ensino hoje é formar militantes de ideologias coletivistas. O problema disso é que esses militantes de ideologias coletivistas, eles não são formados em cima de linhas de raciocínio, não são formados em cima de pensamentos de proporção. Então eles perdem esse senso de proporção e perdem a ideia de raciocinar em cima de situações específicas. Porque quando você quer doutrinar jovens para ideologias coletivistas, você tem que deixar de lado justamente as individualidades. Então, para você doutrinar de uma vez só uma massa, você tem que excluir linhas de raciocínio, individualidades e análises específicas de situações. Você tem que ensinar esses indivíduos com linhas simples, que são o quê? São chavões, palavras de ordem, gatilhos, programar aquelas pessoas para determinados gatilhos. Então você fica com uma massa acrítica, no sentido de analisar situações e diferenciar situações umas das outras. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Vamos dizer que uma pessoa que foi educada até um certo tempo atrás, que dentro de uma linha de educação normal, onde as pessoas eram colocadas em
situações rotineiras normais, que não tinham aquelas áreas de segurança, onde as pessoas não podem falar palavrão, não podem agir como pessoas normais no seu dia a dia. Então, essas pessoas formadas até um tempo atrás, elas não se sentiam ofendidas com coisas tão genéricas, porque elas sabiam interpretar situações específicas e quando aquilo tinha a ver com sua individualidade ou não. E as pessoas que são doutrinadas de um tempo para cá, já é diferente essa situação. Elas já se sentem ofendidas por coisas gerais. Algo que não é direcionado a ela, muitas vezes é algo que nem é direcionado especificamente a um grupo, algo solto, algo completamente abstrato, e essas pessoas simplesmente se sentem ofendidas por isso. Então, a gente tem uma situação em que uma empresa que contrata hoje um designer gráfico, ela não está contratando um profissional designer gráfico, ela está contratando um ativista coletivista, um militante de ideologias coletivistas que aprendeu design gráfico. Quando ela contrata um roteirista, ela não está contratando um roteirista, ela está contratando um militante de ideologias coletivistas que aprendeu a escrever um roteiro. E isso torna uma situação muito séria dentro da empresa, porque aquilo ali passa a funcionar como um campo minado. A qualquer momento ali, alguém sempre está explodindo por coisas que normalmente não haveria uma ignição, não haveria uma reação, fugindo completamente justamente da proporcionalidade, justamente baseado nesse senso de proporção. Por exemplo, uma funcionária que está ali na empresa e ela passa no corredor e um colega de repente faz uma piada. Ô, lá em casa. Hoje é uma coisa absurda, porque falta esse senso de proporção. O colega dela de trabalho ali não é uma pessoa que está o tempo inteiro, muitas vezes, se for um cidadão que está o tempo inteiro ali incomodando, importunando, aí é um caso realmente caracterizado de assédio, porque ele está tirando a paz dela dentro do trabalho. Agora, um colega que soltou uma piada de forma completamente abstrata e isolada, não é rotineiro que ele faça aquilo, é simplesmente uma piada. Não é uma ofensa grave, não é um assédio, porque o assédio é quando você tira a paz da pessoa. Talvez o colega seja ali inconveniente. E até um certo tempo atrás, quando ele dissesse, ô, lá em casa, a colega dele ia responder, tua mãe tá na tua casa. Pronto. Não é um assédio sexual. É um cara inoportuno, é um cara que foi grosseiro, é um cara que foi inconveniente, mas quando ele leva a resposta de volta, ou pelo menos a colega fala, não faça isso não, que isso aí tá me incomodando. Pronto, acabou ali, encerrou. Não vai sair uma nota, vazar um comentário para um influencer para ser divulgado e para que a empresa responda, para gerar uma comoção pública. Isso aí é característico de ideologias coletivistas. Ou então o chefe que chama o subordinado e aí fala, ó, João, amanhã se esse trabalho seu que eu passei não estiver aqui em cima da minha mesa, eu vou comer o seu... É uma forma grosseira de cobrar produção e cobrar um trabalho? É uma forma um pouco grosseira, mas não significa que o chefe está ali pisando nele, agredindo e humilhando ele. Não, é uma forma incisiva de cobrar, que até um certo tempo as pessoas estavam acostumadas a serem cobradas de forma mais incisiva. Não há uma má intenção, não há uma vontade do chefe deliberada de humilhar, de rebaixar o funcionário, não. É uma forma de cobrar, é uma cobrança. Hoje, se o chefe cobrar desse jeito, é assédio moral. O cara já vaza ali que aconteceu uma coisa muito grave dentro da empresa, que os funcionários, aí já traz para o coletivo, os funcionários estão sofrendo assédio
moral dentro do trabalho, quando na verdade não é isso. Até um tempo atrás, quando o chefe cobrasse a pessoa desse jeito, o funcionário ia responder o quê? Se for um funcionário que tem um pouco mais de liberdade com o chefe, vai dizer, não, se tua mãe deixar, eu entrego ainda hoje. Pronto. Ou então, se for um funcionário que não tem esse tipo de liberdade com o chefe, vai dizer, não, tudo bem, eu vou fazer o possível para entregar o quanto antes. Isso é o comum de convivência entre pessoas. Então, quando você tem muita gente dentro da sua empresa que é adepta de militância de ideologia coletivista, você vai automaticamente ter um altíssimo volume de problemas desse tipo, de denúncias desse tipo. E aí a empresa vai gastar muito recurso, vai gastar muita energia, vai gastar muito tempo apurando essas denúncias, que a maioria é de coisa assim, pueril. É de coisa que até ontem era considerado coisa rotineira, coisa de convivência. E aí a gente volta para a frase que eu utilizei no início da conversa. Quem está vivo no caixão escolhe o tamanho da tampa. Então, a Blizzard, assim como qualquer outra empresa, tem a liberdade de continuar enchendo a empresa com aquele pessoal do cabelo pintado e sovaco cabeludo e os caras com coque samurai. É uma opção. E aí a empresa vai fazer ali, porque os caras da empresa também não são burros. Eles são mais espertos que a gente, é por isso que eles são bilionários e a gente não. Então, às vezes, esse tipo de repercussão, esse tipo de comoção, faz parte do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Faz parte. Às vezes, não. Às vezes, a empresa pode repensar a sua posição e se empenhar mais para tentar encontrar naquelas posições que ela precisa pessoas normais. Porque quem vive raciocinando em cima de chavões, de palavras de ordem, não é uma pessoa normal. Quem vive se ofendendo com considerações abstratas, quem vive tirando as coisas de contexto, quem vive tirando as coisas de dentro de uma proporção para torná-las muito maiores do que a situação mostra que elas são, não são pessoas normais. Então cabe à empresa fazer esse pique. Cabe à empresa escolher quem é que vai botar lá dentro. É por isso também que eu nem faço muita questão de entrar nesse tipo de questão. Porque é uma coisa que está muito na mão da empresa. A empresa pode mudar o RH e determinar que perfil de funcionário ela quer. Se ela está aceitando lá dentro aquele monte de mulher acima do peso, com cabelo no sovaco e cabeça pintada de roxo e os caras com coque samurai, é a opção da empresa. Mas ela sabe que esse tipo de gente vai gerar um grande número de denúncias, de vazamentos, de picuinha. Então, acredito que tudo ali dentro seja calculado. Que os responsáveis pela empresa calculem, né, esse risco. Seja um risco calculado. Sejam danos calculados. Sejam danos que gerem algum tipo de benefício para a empresa que superem os próprios danos. Senão a empresa não seria rica. Outra possibilidade é que a empresa simplesmente coadune com esse tipo de ideologia. Também é uma possibilidade. Que a empresa tenha essa linha de pensamento, que ela coadune com esse tipo de raciocínio. Que também, se ela fizer isso, também é porque tem alguma vantagem para ela nisso. Muitas vezes a repercussão negativa vai trazer ali um dano para a empresa, mas essas empresas, a maioria delas, estão todas na mão de um conglomerado ou outro, e os donos são todos os mesmos. E aí, se o número de pessoas jogando o jogo da Blizzard diminui, essas pessoas vão jogar um jogo de outra empresa, que muitas vezes é dos mesmos donos. Às vezes não é do mesmo conglomerado, mas às vezes os acionistas, os donos de uma empresa são acionistas de outra. Então isso aí não tem muito o que debater, não. É algo que está sempre dentro do controle das empresas. Estamos vendo aí agora
A Disney, a Scarlett Johansson já disse que vai processar a Disney por uma questão comercial do filme lá da Viúva Negra, que foi distribuído para stream e ela não estava no contrato, alguma coisa desse tipo. É algo comercial, mas já tinha um certo problema antes dela com a Disney, que ela sempre criticava a Disney porque a Disney sexualizava o personagem nas peças de divulgação, botava a Viúva Negra naquela posição de bundinha empinada. A própria atriz, em toda oportunidade de eventos, de situações que ela tira foto, ela faz questão de tirar foto daquele mesmo jeito que a Disney retrata o personagem nas peças publicitárias, meio de banda com bundinha empinada. Mas ela já vinha criticando a Disney há muito tempo. A outra atriz lá, que fez lá aquela vilã dos 101 Dálmatas, também já disse que vai processar a Disney. A Disney deu a oportunidade para ela fazer um filme que fracassou, porque o filme é ruim, e ainda vai processar a empresa. Mas isso aí tudo a empresa sabe que tipo de gente ela está contratando. Ao mesmo tempo, a mesma Disney tinha uma peça boa na mão, que era o Mandalorian, e a série muito boa, mas com poucos personagens que chamavam a atenção. Um dos personagens, a Cara Dune, e chuta a Gina Carano da série só porque a Gina Carano não faz parte desse tipo de pensamento, dessa linha de pensamento. Ela estava lá fazendo o trabalho dela, muito bem, por sinal, era uma das melhores atrizes da série, com um dos melhores personagens, e alguma coisa que ela publicou em uma rede social pessoal dela, que não vai na linha dessa ideologia coletivista, já foi suficiente para a lacradora lá da empresa, a Kennedy, que é a diretora lá do Star Wars, tirar ela da série. Quer dizer, um funcionário que não estava dando trabalho, não estava criando problema, estava fazendo o papel dela e muito bem, mas por uma coisa fora do trabalho, uma opinião pessoal dela, ligada à questão política, foi chutada. Quer dizer, é uma opção da empresa. A empresa prefere ficar com umas peças que têm essa linha ideológica, que muitas vezes se volta contra a empresa, e pessoas de uma outra linha ideológica que não estão causando problema algum, estão só ali exercendo a sua profissão, fazendo seu papel, são excluídas, são retiradas. Então é isso. Eu não gosto de comentar esse tipo de coisa, porque é uma coisa polêmica e que ao mesmo tempo é algo que está na mão das empresas. As empresas que decidem que nível de risco elas querem correr, que tipo de lucro elas querem abrir mão para se manterem naquela ideologia, e são empresas privadas, é algo que a gente não tem como interferir diretamente, porque são empresas gigantes, são empresas mundiais, não é uma ação de boicote que vai causar lá grandes danos a essas empresas. Muitas vezes eles até preferem ter esse dano do que abrir mão daquela linha ideológica, porque aquela linha ideológica a longo prazo vai trazer mais benefícios. Então elas seguem nisso aí, né? Elas seguem nisso aí. A questão da Blizzard é muito simples. Quanto mais funcionários ligados a uma militância ideológica, coletivista, a Blizzard tiver, mais vão surgir denúncias de assédio moral, assédio sexual e etc. E a empresa tem que averiguar. Isso aí é fato. Se isso tiver denúncia, tem que averiguar. E aí, em 90% dos casos, vai se verificar que não é nada. Mas quando for verificado que não foi nada, já vai ter vazado, já vai ter tido uma comoção, já vai ter tido uma nota de repúdio, já vai ter tido uma ação de boicote, uma ação de cancelamento e assim por diante. Então minha visão a respeito do que aconteceu na Blizzard é essa. É uma visão realmente mais ligada a uma questão político-filosófica. Não é algo necessariamente ligado a uma questão ética, porque muitas vezes chega-se à conclusão de que o que aconteceu não condiz com o que foi denunciado, não tem sequer uma gravidade para gerar uma denúncia. São problemas de convivência.
Mas essa, claro, é minha opinião. Você pode ter a sua, que pode coincidir com a minha ou não. Se quiser, deixe seus comentários mostrando qual é a sua posição, explicando qual é a situação que você acha que acontece, e aí a gente vai ver direitinho, vai debater se for o caso. Eu leio todos os comentários, eu sempre respondo, sempre dentro de um respeito. Deixem o like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e até a próxima!